Olá, amigos e amigas do Entre Espíritos. Sejam muito bem-vindos ao nosso oitavo episódio, um espaço no canal Espiritismo BR, dedicado a explorar as profundezas do Espiritismo com clareza e reflexão. Aqui no Entre Espíritos, mergulhamos com temas como vida após a morte, mediunidade, reencarnação e muitos outros, sempre com a participação de convidados especiais que enriquecem nossas discussões com as suas experiências e conhecimentos. Eu me chamo Arthur e hoje vamos desvendar um tema fundamental para a nossa jornada evolutiva, intitulado A Engrenagem da Vida, Sociedade e Trabalho à Luz do Espiritismo. Vamos explorar como o Espiritismo ilumina nossa compreensão sobre a importância do trabalho, da vida em sociedade, dos pilares essenciais para o nosso progresso espiritual. Para nos guiar nessa jornada, temos o prazer de receber o nosso amigo Walter José, um dedicado trabalhador voluntário do Joana de Ângeles Spiritist Study Group, em Toronto, Canadá. Walter, seja muito bem-vindo e a honra tê-lo aqui conosco no Entre Espíritos. Tudo bem com você? Tudo bem, Arthur? Muito obrigado aí pelo convite, né? Muito da hora essa sua iniciativa e, cara, espero muito que dê certo, que eu possa ajudar. Muito obrigado mesmo. Não, agradeço imensamente por você ter aceitado o nosso convite e por compartilhar seu conhecimento conosco. É uma honra. Mas para vocês que estão aqui assistindo no YouTube, ou escutando no Spotify, ou mesmo no YouTube Music, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, para não perder os próximos episódios dos nossos estudos e também dos podcasts que a gente está aqui lançando no Entre Espíritos. Mas antes da gente começar a nossa conversa, Walter, vamos fazer aqui uma oração? Claro, claro. Então vamos lá. Então, para vocês que se sentem à vontade fechando os olhos para se concentrar melhor, vamos fechar os olhos, vamos agradecer esse momento de estarmos aqui reunidos para mais uma conversa, para mais uma reflexão sobre esse assunto tão importante, que é o assunto sobre o trabalho em nossa jornada espiritual. Muito obrigado, meu Deus, e muito obrigado aos nossos guias espirituais que estão sempre ali do nosso lado, incentivando-nos para o bem e trazendo-nos boas intuições, para que ao longo do dia nós possamos escutá-los na nossa voz da intuição e que a gente consiga, meu Deus, aplicar essas novas informações e essas reflexões que iremos conversar hoje no episódio e trazê-los para a nossa vida e transformar todas as nossas ações em amor. Muito obrigado, meu Deus. Ilumina o nosso convidado Walter, para que ele esteja conectado com os seus guias espirituais aqui no episódio de hoje e que ele possa se sentir bem à vontade para falar tudo aquilo que ele precisa falar e que a gente consiga compreender tudo aquilo que a gente precisa compreender desse nosso estudo de hoje. Muito obrigado, meu Deus, e fique conosco e que assim seja. Que assim seja. E aí, tá tudo pronto, Walter? Vamos Tá começar? tudo. Vamos lá, bora. Vamos nessa. Como de costume, todo episódio, quando a gente começa a nossa conversa, eu tenho o costume de fazer essa pergunta para os nossos convidados, que é a seguinte: como é que o Espiritismo, Walter, começou a fazer parte da tua vida? Tu pode contar um pouquinho para a gente? Cara, assim, é bem interessante que eu acho que o espiritismo ele sempre fez parte da minha vida, né? Não que eu tenha consciência disso, mas a minha mãe, ela é espírita, foi espírita por um bom tempo, só que ela também nunca explanou isso, falou isso pra gente. E eu só fui descobrir isso, entender isso, depois que eu sofri um acidente de carro, né? Quem conhece Minas Gerais, quem já dirigiu em Minas Gerais, sabe que Minas é lindo quando você está dirigindo na estrada, é montanha para um lado, pirambeira para o outro, né? E isso é um problema. Então eu sofri um acidente de carro, nesse acidente de carro eu quase morri. E eu sempre fui uma pessoa que me questionei muito das coisas. Eu comecei a questionar, cara, por que que eu tô vivo, né? Como que eu não morri? Foi basicamente isso. E aí eu comecei a me questionar mais.
procurar mais, e isso acabou me levando até Deus, até o Espiritismo, né? E aí eu comecei a procurar mais, comecei a estudar mais, me envolver cada vez mais com o Espiritismo, e hoje eu consigo entender que o que aconteceu foi a maneira que Deus encontrou de me mostrar algo, porque ele mostra pra gente de maneiras que a gente realmente precisa. Não é aquela que vai ser mais confortável, às vezes, pra gente. Então, pra mim, foi isso. O marco foi esse acidente. Entendi. Realmente tem coisas na vida que levam a gente a refletir, como no teu caso foi algo muito sério, que foi um acidente de carro, né? E aí, assim, nos leva para a caminhos que a gente às vezes nunca imagina, né? A gente lá na minha família, todo mundo é católico e eu também me encontrei no espiritismo em algum momento da minha vida, eu o único espírita da família praticamente. Mas é isso aí, eu fico feliz de, assim, escutar a tua história, porque muita gente também se sente empático com isso, né? Assim, não é fácil a gente passar por certas coisas na vida, mas graças a Deus o espiritismo existe, né? Porque assim, a gente, como assim, também as religiões de outros países são necessárias, mas o espiritismo, pelo menos no Brasil, eu acho tão importante porque traz essa lucidez sobre essas questões que acontecem na nossa vida e a gente não compreende, não é verdade? Ah, com certeza. Eu acho que é igualzinho quando Paulo vai para Damasco. Ele não estava esperando em nenhum momento ver Jesus, né? Para aqueles que não leram Paulo e Estevão, se você ler, vai ser uma imagem que você pensa, cara, ele só viu Jesus. Assim, tô indo ali para Damasco, vou caçar cristão, e eu vi Jesus, né? Então, e se você pensar bem, se Paulo não tivesse passado e feito as escolhas que ele fez, ele não teria conhecido Jesus. Ele não teria visualizado, deslumbrado essa alma de amor e de caridade, né? É, com certeza. Isso é muito importante saber. É, ô Walter, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é, agora entrando na conversa, né, sobre essa questão da sociedade, a lei do trabalho, a luz do espiritismo, né? Como é que, o que é acomodação, né? E de que maneira a vida na sociedade nos chama para esse despertar do sono espiritual que a gente está hoje? Assim, e isso é muito importante, Arthur, porque para mim a acomodação é quando você chega num ponto da sua vida que você está sobrevivendo. E o viver, ele é diferente do sobreviver. Tem um filme que eu gosto muito, que ele mostra isso claramente, que ele não é espírita, então é fácil de encontrar, né? Que é o filme Clique, do Adam Sandler. Hum, E vou tentar não dar spoiler aqui, né? não, Mas pode já dar dando spoiler. spoiler. Pode dar spoiler. O cara, basicamente, no filme, ele tem um controle remoto, né? Que ele vai controlando a vida dele, mas no sentido, nossa, ele vai rebobinar a vida, ele vai acelerar alguns momentos da vida, ele vai apertar a tecla SAP na vida para mudar o idioma. Essa tecla, aliás, eu gostaria. Então, ele decide acelerar a vida dele em momentos que ele considera que não são felizes, né? Ele as, começa a acelerar, se eu não me engano, quando ele briga com a esposa, então ele acelera as brigas. Aquela promoção dele, ele acelera até que ele seja promovido, né? Então ele acelera o trabalho inteiro. E quando ele tem problema com os filhos, ele acelera e assim, ele começa a ficar viciado em acelerar essa vida. Acelera, acelera o tempo inteiro. E chega no momento que ele pula tanto a vida dele que ele perde basicamente a vida dele inteira. Ele aparece, eu não sei se ele aparece no casamento da filha dele ou no velório dele, no fim do filme, mas basicamente ele vê que ele não estava vivendo os momentos, ele estava sobrevivendo os momentos, ele não vê os filhos crescerem, ele não vive conscientemente com a família dele, ele não vive a experiência do trabalho, ele não vive a experiência de conhecer e de conversar com a esposa dele. E o filme retrata muito bem algo que é, enquanto ele conscientemente, ele, pô, eu coloquei aqui o clique, eu quero avançar tudo. O corpo dele está trabalhando e no automático. Então, ele sobrevive, né? E a gente tem que lembrar também que nós somos espíritos imortais. Então, quantas vidas será que a gente não só sobreviveu? Né? Quantas vidas será que a gente não passou no modo automático sem, de fato, perceber o caráter educativo do sofrimento que a gente passou,
da energia amorosa de Deus nas nossas, assim, tribulações, dificuldades. Então, acho que é muito isso, é a gente nessa vida, em vez de passar no automático e sobreviver, é viver cada experiência que a gente está tendo e aprender com ela, desenvolver, trabalhar, amar essas experiências, né, e produzir para nós mesmos a evolução. Realmente. Mas eu tenho uma pergunta para ti baseado do que tu tá falando, assim, porque tem casos e casos, né? Então, assim, e casos e casos e pensamentos e pensamentos, né, com relação ao caso. Com relação a essas dores, né? Por exemplo, no clique, ele passa todos os momentos que ele acha inconveniente para ele naquele momento ali, né? Então ele vai, não, quero acelerar isso porque eu não quero viver, quero acelerar isso aqui também porque eu não quero, e etc, e etc. É, como é que, como é que a gente poderia guiar, ou então pensar e refletir sobre essas dores que estão acontecendo na nossa vida, para que a gente consiga extrair realmente o que é que a gente precisa aprender. Porque, na verdade, é difícil a gente entender que um andor é bom. Porque, assim, à luz do Espiritismo, a gente observa que estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, né? Por algum motivo que aconteceu algo no passado e que nós não lembramos, mas tem algo que a gente tem que aprender com isso. Como é que a gente faz para trazer, abraçar essa dor sem sofrer? Então, Arthur, essa pergunta é muito interessante e é bem complicado. Uma palestra que eu gosto bastante é do Haroldo, que ele fala algo que abriu minha mente. Ele, ele não, agora eu vou ser sincero que eu não lembro se foi o Haroldo ou se foi o Rossandro, que ele fala basicamente assim, que Deus é amor. Nós sabemos que Deus é amor e tudo que ele faz é divinamente amoroso, certo? Então, se tudo que Deus faz é divinamente amoroso, a gente coloca aqui na caixa, é divinamente amoroso. E a gente também sabe que tudo que acontece na nossa vida é com a anuência de Deus. Então, se tudo que acontece na nossa vida é com a anuência de Deus, e a gente tem um amor divino aqui nessa caixa, então tudo que acontece é por amor de Deus. Deus não deixaria nada acontecer na nossa vida se não fosse por amor. Então, tendo isso em mente, se a gente está sofrendo, é por amor de Deus. Pode parecer estranho, pode parecer desconfortável, mas se a gente está sofrendo é por amor de Deus, porque a gente precisa sofrer. Porque é muito difícil, mas é necessário entender que o sofrimento ele é educativo, ele não é permanente. Né? É igual quando você está fazendo uma prova na escola. Nossa, às vezes você tem que estudar para uma matéria chata, que você não gosta, mas quando você passa, ele não vai voltar. Aquilo vai ser um sofrimento, você vai precisar trabalhar, você vai precisar se dedicar, mas você passou por aquilo, não vai voltar. Então, eu acho que é muito isso, é entender que, nossa, eu tô passando por isso, mas é com amor de Deus. Se eu tô passando, é porque Deus entende e ele arquitetou tudo com muito amor para que eu passasse por isso. Uhum. E realmente essa questão de que a dor, né, a gente não compreende o porquê que está acontecendo da forma que está acontecendo na nossa jornada, né, aqui nessa encarnação, mas a gente não sabe por conta de algo que Deus sabe que é melhor que a gente não saiba o porquê que está acontecendo daquele jeito, né? Mas que a gente tenha que aplicar esse amor que Jesus trouxe aqui como os ensinamentos como guia, né? Porque assim é melhor a gente se resignar e entender que a gente não, realmente não vai entender tudo que está acontecendo, o porquê está acontecendo dessa forma, por N motivos, né? Primeiro que em uma vida passada eu poderia ter sido alguém que humilhou outra pessoa ou vice-versa. Então, se eu lembrar de algo nessa vida com relação a outra, sei lá, o trabalho que eu teria aqui nessa encarnação talvez seria, não sei, algo que poderia ser até pior, mais humilhante ou então mais sofrido, né? Então é melhor que a gente realmente não compreenda tudo assim, com relação ao que é que a gente viveu nas vidas passadas, para que o nosso trabalho não seja tão degradante, não é verdade? Com toda certeza que o esquecimento, né? Muita gente me pergunta como espírito, falando, não, mas
Para que que você esquece, então? Qual que é o propósito do esquecimento? Não seria mais fácil se você lembrasse? E eu pergunto, será? Será que seria mais fácil que eu lembrasse, por exemplo, que às vezes eu matei o meu irmão na vida passada? Será que eu ia conseguir olhar para ele como irmão e ter o mesmo amor e carinho? Ou se fosse o contrário, igual você falou? Então, o esquecimento é uma benção. E é focar muito no agora. Trabalhar no agora, amar no agora e agradecer a Deus pelo esquecimento que ele nos dá, pelas oportunidades que ele nos dá, pelo sofrimento que ele nos dá, que é passageiro. Eterno só Deus. Uhum. Walter, tem aquela passagem do Lucas que ele fala assim: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Como a gente pode interpretar esse chamado ao levantar e orar no contexto da nossa vida em sociedade e nessa lei do trabalho? Tipo assim, seria o trabalho uma forma de oração e um meio de evitar tentações, da acomodação, por exemplo? O que é que você acha? Cara, eu acho a palavra oração de uma simbologia incrível, né? Porque a gente esquece do final dela, que é a ação. E o trabalho é exatamente isso, é você se mover em direção a algo, né? E isso é um objetivo. Até porque a sobrevivência, se você pensar bem, ela também é um objetivo. E às vezes você tá ali passando dores, sofrendo, você só tá sobrevivendo. E, cara, tá tudo bem, né? Todo mundo passa por várias fases, é único a experiência de cada um. O orar, eu sinto que ele é o direcionamento. Então, um exemplo que eu consigo evitar aqui de como isso ajuda a evitar a tentação é quando você vai se exercitar, né? Você vai na academia, porque se a gente parte aqui do pressuposto que o levantar, que Lucas fala, é ir à academia, o orar é, mano, eu vou agradecer a Deus aqui, que eu tô cuidando da minha saúde, e vou orar recordando por que que eu tô cuidando da minha saúde. E aí, quando você termina de se exercitar, você foi na academia, se exercitou, que é o trabalho, eu imagino que as chances de você sair, comer uma pizza inteira, tomar 2 litros de refrigerante, ela vai ser menor. Não vou falar que é impossível, né? Vai resolver todo o seu problema, mas ela vai ser menor, porque você vai entender que você está construindo algo, você tem um objetivo, você vai se lembrar cada vez desse objetivo, né? Você vai tender a não deixar o seu esforço ir por água abaixo. Então, o trabalho é sim uma oração, o trabalho é uma forma de você representar e colocar em prática todos os seus desejos e anseios para o bem. E não vai sobrar espaço para a tentação, porque você vai pensar 2 vezes antes que dessa tentação te pegar, basicamente. Você tá correndo dela. Uhum. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza, né? Então, por que é que o trabalho é considerado uma lei natural e não apenas uma imposição social ou econômica? Tipo, qual a profundidade dessa necessidade na nossa jornada evolutiva? Cara, o trabalho, ele é movimento, né? Na sua física limitada aqui da humanidade, você tem que o trabalho, ele é a força aplicada no movimento do corpo vezes o deslocamento que esse corpo faz. E assim, eu gosto muito de física, né? É como eu entendo pela matemática o espiritismo. Então, qualquer movimento que a gente faz, ele é trabalho. E quando é qualquer mesmo, se a gente expandir o aspecto mais abstrato disso. Então, se a gente está direcionado a um propósito, a gente vai movimentar nele e a gente gera trabalho. E, e a gente fica muito que o trabalho é aquilo, só de 9 a 5, né? Que é o financeiro. E não. No livro dos Espíritos mesmo, eu acho que é na pergunta 675, está escrito que toda ocupação útil é trabalho. Eles ampliam isso bastante. Então, quando você está na escola, você tem que aprender matemática, português, né? Qual que é a melhor maneira de você aprender isso? É você pegando exercício, resolvendo, escrevendo redação, lendo, aprendendo as teorias, aplicando. E para mim, eu sempre fui ensinado que estudo é um trabalho. Você aí que é pai, você vê isso todos os dias com a Isabela. Andar, falar, que pra gente é tão trivial, isso deve demandar uma energia absurda para ela. Ela tá trabalhando no nível evolutivo agora, né, no nível de crescimento agora que ela tem. E tem coisas que não tem como terceirizar. Não vai ter jeito da gente passar para outras pessoas. Por exemplo, nossa evolução moral e pessoal. Esse trabalho é nosso. Né? Você, por exemplo, não pode aprender a andar e falar pela Isabela. Você já fez sua parte, agora é o momento dela. Uhum.
com certeza. E com relação a essa questão do trabalho material ser também importante, é que nos leva claro, né? Existe a nossa, por exemplo, nossa inteligência intelectual e a nossa inteligência moral, né? São duas coisas distintas e que evoluem separadamente. Mas é o seguinte, a minha opinião é a seguinte: a gente desenvolve através do nosso trabalho, né, na nossa vida aqui material, a nossa inteligência intelectual, né? Obviamente com base nas coisas que estão ao nosso redor, no meio que a gente vive, né? Tudo depende do que é que está acontecendo na encarnação. E aí a gente vai desenvolvendo essa inteligência intelectual e pode ser que nessa encarnação e outra, mas chega um ponto que a gente vai descobrir essa moralidade, a inteligência moral que a gente precisa aprender, né? Porque todo mundo fala, né? A gente está aqui no Espiritismo, a gente não está aqui para a gente só aprender o que é que a gente veio aqui aprender aqui na Terra. Não, a gente veio desenvolver a nossa moral com base com a nossa inteligência como suporte, se Deus quiser nos ajudar para frente, né? Obviamente, porque você vê inúmeras pessoas inteligentíssimas que não têm uma moral, né? Assim, um pingo de, vamos dizer assim, sei lá, de piedade às vezes, né? Então, assim, vai depender de caso a caso, né? E também do momento da pessoa. Mas, ô Walter, deixa eu te perguntar outra coisa. Essa frase aqui, certo? Por que o trabalho se impõe ao homem? Qual é a resposta da espiritualidade com relação a essa questão? Tipo assim, o trabalho seria uma imposição ou uma oportunidade para o crescimento intelectual e moral? E aí, espiritualidade, eles são. Eu adoro o livro dos Espíritos, que eles são bem diretos, né? Cada pergunta uma pedrada que a gente leva, que é sensacional. E essa, porque o trabalho se impõe ao homem, a espiritualidade responde que sem o trabalho o homem permaneceria sempre na sua infância quanto à sua inteligência. E se seria uma imposição oportunidade, eu vou usar a palavra oportunidade, porque na minha interpretação, isso é bem pessoal, eu entendo que Deus, ele não impõe nada, ele é amor, amor absoluto. Então ele amorosamente ele vai esperar e vai criar oportunidades para a gente trabalhar. Igual no livro Nosso Lar, né? Tem o filme também, e tem uma passagem que vai o André Luiz fazer uma reclamação e ele fica por último. E aí ele espera com. Eles têm que fazer reclamação em dupla, né? Tem que fazer reclamação em duas pessoas, dois espíritos. E ele vai fazer reclamação com a senhora. E aí todo o trabalho que ela pede algo, né, pro ministro lá, e todo o trabalho que deram para ela, ela não aceitou. Deram a oportunidade do trabalho para ela, ela não aceitou. E aí ele falou: olha, eu não posso fazer nada por você, né? E essa senhora, ele basicamente só escutou e falou que não pode fazer nada. O André Luiz, que estava ali do lado, ele não perguntou nada depois dessa conversa que ele teve com a senhora, que o ministro teve com a senhora, ele já entendeu que ele tem que o que ele tinha que fazer, que era basicamente trabalhar. Então Deus vai dar para a gente todas as oportunidades para trabalhar e evoluir, nada vai ser imposto. O que acontece é que, como a gente está encarnado e a gente implorou pelas oportunidades que a gente tem e a gente colocado em situações de trabalhar exatamente naquilo que precisamos, sendo bom ou ruim, foi com graças ao amor de Deus. Então, se a gente não faz, as coisas vão se moldando, né, pela lei de causa e efeito, de maneira que chega um momento que aí a única oportunidade que a gente vai ter é trabalhar. E acaba se tornando uma imposição, mas inicialmente não foi uma imposição, foi sempre uma oportunidade. E a gente tem um livre-arbítrio para chegar nesse momento e também escolher não trabalhar. E Deus, com todo amor, vai nos esperar, vai aceitar a nossa resposta e vai criar outra oportunidade, porque Deus não desiste da gente. Uhum. E sem o trabalho, o homem realmente permaneceria, como você falou, né, na infância, né, a sua inteligência. Mas como é que essas diversas formas de trabalho impulsiona para o desenvolvimento? Como é que há essa linkagem, né? Assim, a gente comentou, mas como é que tu poderia dar um exemplo, talvez, para a gente aí, como é que acontece esse link do desenvolvimento intelectual
para o desenvolvimento moral do ser humano com relação ao trabalho. Como é que o Espiritismo trata isso? Cara, no trabalho você vai viver muitas experiências. Assim, eu, graças a Deus, tive muita oportunidade de trabalhar e trabalhar em coisas diferentes. E cada coisa que eu trabalhava, eu aprendia algo, eu desenvolvia moralmente algo, que às vezes você está numa posição que, nossa, eu preciso desenvolver minha paciência. Se eu preciso desenvolver minha paciência, eu teoricamente sei o que é paciência. Eu sei que a paciência é você ter amor pelo próximo, ser carinhoso com ele, entender a situação dele, ter empatia. Paciência, teoricamente, eu sei. Mas enquanto eu só sei a teoria, eu preciso saber a prática. Aí, o que Deus faz? Ele vai me colocar num trabalho que às vezes eu sou caixa de supermercado. Eu tenho que ter paciência. Ou às vezes eu trabalho em um hospital que eu imagino que tenha que ter muita paciência. Aí, em alguns outros momentos, eu tenho que desenvolver outra virtude. Né? O trabalho, ele basicamente ele vai te colocar em posições que você desenvolve intelectualmente, moralmente, uma característica que é na prática. Né? Você pega uma criança, cara, ela vai tentar, ela vai falhar, ela vai tentar de novo, ela não vai fazer da maneira perfeita de primeira, e ela vai continuar tentando. Né? Eu acho que tem uma passagem do Livro dos Espíritos que fala que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. E não é só se assemelham às crianças na doçura, na bondade, na inocência, não, é também nisso de ir com toda coragem, né, ou sem medo de errar, sem preconceitos, nos seus trabalhos e nas suas dificuldades aqui, nas suas provas aqui. Uhum. E também, né, quando a gente, assim, a gente entende pelo Espiritismo também, que nós nascemos, né? E não apenas nascemos, mas nós estamos nessa encarnação. A gente começa em algum seio familiar, né? Considerado familiar. Seja laços materiais, as pessoas que deram a vida nessa encarnação para mim, ou por laços de grupo, né? Aquelas pessoas que não têm os familiares consanguíneos, mas que têm um laço afetivo com outras pessoas, que é um grupo que se tornou a família. E aí esses locais onde a gente nasce, onde a gente começa a nossa encarnação, realmente traz esse trabalho que você está falando, né? Por exemplo, a pessoa está lá trabalhando no caixa, né? Por exemplo, e aí tem que desenvolver a paciência. E aí eu linko com esse pessoal que a gente nasce aqui, ou que já tem relações anteriores de outras encarnações, né? Nada é por acaso. E aí Nada é tem por acaso. nada é por acaso. E essas pessoas específicas que a gente começa a nossa encarnação aqui, têm características específicas que a gente necessita conviver, que aí vai nos ajudar a ter uma melhor preparação para ter essas relações sociais mais amplas ao redor desse grupo onde a gente começou aqui na encarnação, né? Então, por exemplo, por que é que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, tem alguém da nossa família, vamos dizer especificamente, alguém que a gente não gosta muito de se relacionar por N motivos. Sei lá, seja para a pessoa, por exemplo, dando o exemplo da paciência que você falou, seja a paciência da pessoa não tendo para comigo e vice-versa, né? E aí, vamos dizer que essa dor é constante a tal ponto que eu, vamos dizer assim, eu desisto de estar perto dessa pessoa, né? Então, saiu de casa. Vamos dizer assim, é aquele espírito rebelde. Ah, vou sair de casa, né? As pessoas adolescentes aí, né? Aquela coisa, né? Ah, vou sair de casa, vou viver minha vida, né? Não quero mais saber. Mas aí a vida traz o quê para perto dessa pessoa, né? Deus é tão bom que aí, vamos dizer assim, vamos trabalhar em algum lugar, vai? Quer continuar a vida? Então tá aqui, ó, outra pessoa parecida. Né? Tá aqui mais um. É basicamente o problema do chefe chato. Eu chamo de Exatamente. problema do chefe chato, chato porque é aquele. Você está no emprego, o chefe é um saco. Aí você vai, você não consegue aprender, você troca de emprego. O chefe continua sendo chato. O problema era o emprego? Pois é. Não era. É que você precisa aprender. Você vai trocar de emprego, vai ser o mesmo chefe chato, até que um dia você vai aprender que pô, o chefe não é chato mais. Aí vai ser outra prova. E aí vai trazer aquela tranquilidade, né? Enfim.
Mas é isso mesmo. Assim, eu tô falando isso só porque realmente o que tu falou foi muito pertinente, né? Essa questão da gente entender que a situação que está sendo proposta, né? Não vou dizer imposta, porque existem as expiações, né? Mas estamos falando aqui mais light, né? Não vamos falar de expiação ainda, vamos falar dessas provas, né? Então, assim, essas situações que estão sendo propostas a nós, realmente é para nos ajudar, não é para ter sofrimento, é para ter dor, que é uma lei natural, que a gente está aqui para ter dor, obviamente. Mas o Espiritismo, como você bem falou, assim, traz essa lucidez para que a gente não tenha tanto, não vá para o caminho do sofrimento, que a gente vá sentir a dor, abraça aquela dor, aprende o que tem que aprender com a paciência, né, com aquela pessoa, e segue a vida. E com relação a isso, eu estou falando isso porque, com relação à doença da alma, é a preguiça, né? A acomodação. Porque, assim, a gente sabe que depois que a gente desencarna, não tem, a gente não para, não. A gente continua, não é? A gente continua. Aqui a gente aqui é apenas um ponto na nossa vida eterna, né? Na nossa vida, na verdade, nossa vida infinita, né? Que só Deus é eterno. Mas de que maneira, Walter, a ociosidade pode abrir espaço para influências negativas e como é que o trabalho se apresenta como um remédio, por exemplo, contra essas influências? Cara, essa é uma pergunta muito interessante e uma maneira que eu consigo exemplificar isso, né, trazer mais para a nossa realidade é: você já deixou seu carro um ano sem usar, guardado na garagem? Você já viu o que acontece? Eu acho que depois desse um ano, ele nem liga. A bateria vai ter arriado e eu acho que é muito sobre isso, né? Essas influências negativas que no carro é o tempo. No nosso caso, se a gente não trabalha, a gente não evolui, a gente abre espaço para influências negativas. Porque algo que tem se percebido, isso aí a gente já tem estudos, se eu não me engano, é que quando a pessoa ela aposenta, ela fala: nossa, não vou fazer nada, não vou trabalhar mais. Eles estão começando a entrar em depressão. As pessoas estão começando a entrar em depressão depois da aposentadoria. Porque ela acha que ficar sem nada, fazer nada o dia inteiro vai ser bom, mas não, a pessoa perde seu propósito, ela perde uma coisa que é muito necessária para a nossa existência aqui, que é servir. Né? Óbvio que o trabalho vai ser nas devidas proporções, né? Nos devidos caracteres. Eu não vou esperar que uma pessoa de 65 anos trabalhe 8 horas, 12 horas por semana e tudo, não é isso. Mas ela continua tendo um rumo. Às vezes ela continua trabalhando de uma maneira diferente. Porque é aquilo que a gente conversou aqui antes: tudo é trabalho, tudo é você está servindo o outro, você está trabalhando. Então, quando você se acomoda, você fica sem fazer nada, vem aqueles pensamentos de abre espaço para influências realmente negativas, porque você está sem propósito, você está sem rumo, você não está servindo ao próximo. Uhum. E assim, realmente a gente não veio para essa encarnação por acaso, né? Se a gente está aqui, a gente nasceu, vamos partir do pressuposto, eu nasci de uma pessoa. Porque é que eu acho que eu vou ter que estar sozinho, continuar sozinho nessa encarnação, sozinho no quesito não estar servindo outros com relação ao meu trabalho, né? Por que é que eu me isolaria de compartilhar o meu trabalho com as pessoas, de ajudar as pessoas, né? E isso o espírito sente. Tu falou aí, né? A gente, se a gente deixar de trabalhar, se a gente deixar de parar de buscar esse propósito que é servir, né? A gente o espírito vai sentir, e aí a gente vai ter um baque na nossa vida mesmo. A gente vai começar a sentir que a gente não serve para a sociedade, que a gente não serve para. Que a gente, aí começa a pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui, né? E aí vem aqueles pensamentos, bem que você disse. E realmente, a gente mesmo, eu acredito assim, que mesmo que a gente. Existe a cobrança com dinheiro das pessoas, né? Assim, do meu trabalho material, com o meu uso do meu intelecto para poder eu sobreviver, isso é necessário. Porque se não fosse necessário, a gente já não estaria aqui mais, né? E a verdade é, o bem material é necessário,
porém não é essencial, né? Então, o meu trabalho, o nosso trabalho, né, de todos nós aqui no mundo, por mais que a gente precise, né, na sociedade onde precise de dinheiro, no final das contas a gente também está ajudando de alguma forma, né? Se, por exemplo, a gente vai ajudar na limpeza de uma casa, por exemplo, eu estou ajudando as outras pessoas a saírem um pouco do sofrimento de não conseguir limpar a casa, por exemplo, né? Eu estou aqui como um caixa, como você falou, exemplo, estou aqui no caixa do supermercado. Eu estou realmente ajudando as pessoas a organizarem ali as compras, por exemplo, para levar para suas casas, por exemplo, né? Obviamente fazer o pagamento, mas eu estou ajudando ao supermercado também a ter mais insumos para poder trazer mais comida para as pessoas que estão ao redor desse supermercado, né? Então é tudo uma cadeia de ajuda. Apesar de hoje a gente ainda precisar dessa necessidade de ter esse dinheiro. Porque se a gente fosse todo mundo evoluído, não precisaria dessa questão do dinheiro, né? Por exemplo. Porque a gente estaria evoluído e a gente saberia ajudar uns aos outros sem exigir que o outro me traga algo, né? Mas no estado evolutivo que a Terra está, que é o de provas e expiações, onde todos nós aqui não somos espíritos perfeitos, né? E ainda estamos em caminho a um mundo de regeneração. Então isso ainda é necessário, mas Deus é tão bom que faz com que nós dependamos uns dos outros, né? Para que esse trabalho de material aconteça, mas que no final das contas vai ter um impacto moral, vai ter esse impacto, como você falou, né? Eu desenvolver a minha paciência quando eu estou me relacionando com alguém no supermercado, ajudando a pessoa com as compras e etc, e etc. E vai depender muito do caso a caso, né? Cada um vai dar esse clique na cabeça num certo momento, uns diferentes dos outros. Mas por que é que eu estou falando isso? É porque o Emmanuel, ele menciona, e essa é a minha próxima pergunta para ti, certo? O Emmanuel Certo. menciona que mesmo diante das grandes dores da vida, a gente não deve deixar de trabalhar, né? Como é que o trabalho pode nos auxiliar a superar esses momentos de dificuldade e tristeza, renovando as nossas energias para nos afastar dessa prostração, assim, vamos dizer, né? E antes de tu responder, eu, eu gostaria de pedir às pessoas que estão aqui nos assistindo, né, que estão escutando a gente no Spotify, no YouTube Music, deixe o seu like aqui se você estiver gostando desse vídeo. Não esqueça também de botar nos comentários o que é que você acha do que a gente está falando aqui, o que é que você gostaria também de compartilhar com a gente, que é muito importante para a gente haver essa troca e a gente se ajudar no aprendizado, né? Porque ninguém sabe de tudo. Então a gente se ajuda aqui e vocês também estão ajudando a gente, que vocês comentam, para a gente poder desenvolver esse assunto. E se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho. E aí vamos com o Walter. Cara, o trabalho, né? Essa pergunta é muito interessante. O trabalho, ele é movimento, né? Como a gente já falou anteriormente. E eu acho que quando você está passando por momentos difíceis, você vai querer se movimentar, você vai querer sair daquele lugar. Então, o trabalho, como você está servindo o outro, na maioria das vezes, você vai esquecer um pouco do seu problema, porque você vai ver o outro, ajudar o outro, e você esquece um pouco do que você está passando, vai te dar uma momentânea paz, né? Ele vai te ocupar. E óbvio que eu não estou falando que você tem que se tornar viciado em trabalho, focar 100% no seu trabalho, só isso, esquecer tudo ao seu redor. Né? Isso pode funcionar para algumas pessoas, não vai funcionar para todas, mas é muito você tentar se movimentar. Né? Chico mesmo, ele fala que crê em ti mesmo e verás o resultado, né? Que te esforças e a vida também vai se esforçar para te ajudar. É você trabalhando pelo próximo, o próximo vai acabar indiretamente, esse trabalho vai voltar para você. Uhum. Mas aí, Walter, tipo, quando a gente sabe que no Espiritismo a gente estuda que nós estamos galgando nos mundos evolutivos, né? E um dia a gente vai ser espírito perfeito. Se existe, e existe trabalho em todos esses mundos, né? Nos diferentes mundos,
como é que a natureza do trabalho se transforma em mundos mais evoluídos, já que a gente fala que nos mundos evoluídos já existe os espíritos evoluídos top, né? E aí como é que o trabalho intelectual e esse trabalho braçal possuem diferentes valores na jornada espiritual, porque ali já está todo mundo evoluído, né? Então, como é que a gente compreende isso? A gente pode exemplificar isso com algo que está acontecendo no nosso mundo agora, né? Bem nas nossas vidas. Hoje a gente tem profissões que, se você pensar, morreram, né? E algumas estão morrendo devido à nossa evolução intelectual. Hoje em dia a gente não tem datilógrafo mais, telefonista, a gente não tem acendedor de poste, que antigamente tinha que acender. E todas essas profissões morreram porque elas não são necessárias e a gente já conseguiu mudar disso. E à medida que o nosso mundo vai evoluindo, novas profissões também vão nascendo, né? Porque morre uma, nasce outra. Todo mundo vai ter uma ocupação, todo mundo vai ter o trabalho. A questão de valor, eu diria que que valor me remete muito à questão monetária, né? Eu não sei porque a gente colocou a palavra valor, questão monetária. Então, eu falaria que o valor é o mesmo, né? Mas elas nos ensinam coisas diferentes. A questão do trabalho braçal e do trabalho intelectual. E ensinam coisas diferentes em épocas diferentes. Mas o valor desse ensinamento, né, voltando agora para o valor, não tem como você medir, porque eles são muito valiosos. E eu falo em épocas diferentes, porque se você pensar bem, os trabalhos eles se modificam, como a gente falou, de acordo com a mudança da sociedade. Então, o Livro dos Espíritos ele foi escrito no fim da Revolução Industrial, e nessa época o trabalho intelectual ele estava se desenvolvendo mais, e quem trabalhava com forma intelectual tinha uma mais-valia do que quem trabalhava com trabalhos braçais. Mas antigamente você pega na Idade Média, o cavaleiro ele tinha um status muito grande comparado às vezes mais que os mercadores, que, se você pensar bem, era um trabalho mais intelectual. Então, se você olha menos o valor financeiro, mas sim o valor educativo de cada trabalho, você vê que é essa mudança que está acontecendo. E você pega, por exemplo, um jogador de futebol hoje. Eu consideraria um jogador de futebol um trabalho braçal. Um status, valor enorme. E o que se ensina, eu acho que é o valor real, né? Que é o quanto que isso vai te ensinar essa profissão na sua jornada espiritual. Esse valor real. E isso é imensurável para qualquer trabalho. Com certeza. Realmente, você falou bem essa questão, né? Dá para a gente refletir que tem certas profissões que foram transformadas, né? Não existem mais porque houve essa evolução intelectual, né? Por mais que não seja moral, mas houve a intelectualidade desenvolvida e aí se adaptou, né? Teve uma vez que eu estava numa discussão com relação a essas coisas que é assim, pô, tava numa discussão em grupo, aí falaram assim, como é que seria, né, a gente no mundo espiritual, tentando ajudar os outros, né? Como é que seria, assim, por mais que a gente lê o André Luiz, né? Como é que a gente vai? Será que eu vou ajudar muitas pessoas? Será que eu não vou? Aí alguém falou assim, seguinte, a gente não tem como saber lá, mas imagina que hoje a Terra seria esse mundo evoluído, seria esse mundo espiritual. O que é que você faria agora? Agora que você está aqui? O que é que você gostaria de fazer para ajudar? Então a gente tem que trazer essa ótica, né? Eu adorei tua resposta porque traz essa ótica de que a gente não precisa esperar para o próximo mundo. A gente pode fazer agora, né? A gente pode fazer agora se adaptando a tudo que está acontecendo ao nosso redor, mas a gente tem que realmente aplicar esse trabalho, né? Se eu quero, eu só vou ajudar se eu for espírito evoluído. Assim, então o espírito evoluído talvez esteja falando a mesma coisa. Eu só vou fazer isso aqui na verdade o espírito evoluído não vai falar isso, né? Mas indo no outro ponto, né? Se eu só vou fazer isso aqui se eu for mais evoluído ainda. Não tem como, né? A gente é o mais evoluído hoje. Hoje, isso aqui é o que eu sou, é a minha melhor versão de mim. Na minha vida inteira, eu sou a melhor versão, então vamos aplicar a lei do trabalho, né? E assim, mas no Espiritismo a gente fala muito com relação ao trabalhador de última hora, Walter. Qual é a responsabilidade específica ou não
como trabalhadores de última hora, o que significa isso e como é que a gente pode entender essa última hora, né, no nosso contexto atual. Rapaz, essa última hora ela é complicada, né? Porque vamos colocar um contexto no momento desse vídeo, desse podcast, a gente está passando por uma transição planetária. Então, o planeta está se transformando em planeta de provas e expiações para onde o mal prevalece, para um planeta de regeneração, onde o bem vai ser a nossa bússola, nós vamos ser pessoas melhores. Né? A maioria das pessoas no planeta vão ser pessoas melhores. Então, essa é a última, de fato, hora do nosso contexto, é a última oportunidade para que a gente possa evoluir e ganhar nosso lugar nesse planeta de regeneração. Uhum. E a única forma de fazer isso é trabalhando e evoluindo, porque é bom o exemplo que você colocou de esse é o nosso, essa é a melhor versão nossa. Esse é o nosso espírito, nós somos agora os espíritos evoluídos nossos, é o nosso mais evoluído. Então, se a gente quiser evoluir mais, a gente tem que trabalhar. Até porque para a gente chegar nos espíritos de muita luz, é trabalho. Não é. Você precisa fazer o trabalho. E essa é a última hora nesse mundo de provas de expiação para a gente fazer isso. Significa que depois que essa última hora para passar acabou? Não. Deus é misericordioso e amor. Vai ter outras oportunidades, só não aqui. Uhum. E assim, a gente realmente, pensando sobre isso, a gente pode considerar que a gente ainda é sonâmbulo inconsciente, né? Assim, com relação aos exemplos de Jesus, mas que o Jesus partiu para um viés mais prático, né? A gente está estudando no Espiritismo para poder compreender e, quem sabe, aplicar, né? Se Deus quiser, aplicar o mais rápido possível, como Jesus aplicou e trouxe para a gente, né? Esses ensinamentos. Como é que a gente pode, o que é que você diria para as pessoas, como é que a gente poderia sair dessa admiração passiva, né? Porque todo mundo olha para Jesus como um exemplo. O Jesus é realmente o exemplo primordial. Como é que a gente sai dessa admiração passiva para a gente se tornar trabalhador ativo na seara do Cristo? Cara, é se perguntar se eu tô. Porque tem várias maneiras, né? Eu vou falar uma, vou falar o que funciona para mim, que é me perguntar isso, eu estou conseguindo servir ao próximo com os meus atos? Né? Qual a diferença que eu estou fazendo pelo mundo? Né? Eu estou sendo útil? O que eu vou fazer e eu estou fazendo para melhorar algum aspecto da vida do próximo? Que acaba melhorando a minha, né? Porque só de você se perguntar isso, você já vai ter uma bússola se você está na direção certa, se você está mais próximo de Cristo, porque a gente está aqui para servir o outro, a gente está aqui para fazer a vida do outro melhor. Né? Mas é para responder essas perguntas com amor, porque às vezes a resposta de todas as perguntas vai ser, cara, eu não estou fazendo nada ainda. E tudo bem, mas você sempre pode hoje fazer o seu amanhã. Chico fala muito sobre isso, que é a gente ter amor, né, com nós mesmos, com os outros, até porque a gente tem que amar os outros como a gente ama a si mesmo. Então, a gente tem que amar a si mesmo. O si mesmo é importante. E não, às vezes não precisa de muito, né? Às vezes só um bom dia, mas você dá um bom dia para uma pessoa querendo, desejando do fundo do seu coração que essa pessoa tenha um bom dia, já vai ajudar, já vai ser bom. Então, é tentar ao máximo ser como Cristo, mesmo que seja hoje algo impossível. Mas é tentar praticar o bem, fazer boas escolhas e se esforçar, fazer o seu melhor. Agora tu falou assim, né? Dar um bom dia, né? A gente falar um bom dia pra pessoa, mas vamos dizer assim que a pessoa seja um cacto. Vamos dizer assim, a gente tenta, né? A gente tenta dar aquele bom dia, mas a gente recebe espinho, né? Porque a gente sabe que aqui a vida não vai. Se a gente tá aqui, não é pra ser, tipo assim, mil maravilhas. A gente sabe que não vai ser mil maravilhas. Já parte daí. Estamos num mundo que não é de mil maravilhas. Não é um mundo evoluído. E por isso existe sempre no dia a dia essas desculpas. É porque é isso. Eu não faço isso porque essa pessoa é desse jeito. Eu não faço aquilo porque está acontecendo esse negócio na minha vida. Como é que a gente pode superar essas desculpas que acontecem
diariamente seja qualquer condição. E se temos essa tarefa de cumprir e fazer o bem, como é que a gente pode realizar esse nosso trabalho de desenvolvimento intelectual e moral, principalmente, superando essas desculpas? Cara, eu acho essa pergunta difícil individual, né? Porque a gente não tem como mensurar a dor e a dificuldade do outro. Então, eu vou tentar ser o mais genérico aqui. Mas a gente tem que lembrar que Deus nos ama e tudo que acontece na nossa vida é com a anuência de Deus. Então, tudo que acontece na nossa vida foi orquestrado com muito amor. Então, é graças a Deus que a gente está nessas condições. E se está ruim, é sinal que a gente tem que se movimentar, olhar no coração para dentro, e fazer exatamente como o Chico fala. Nosso trabalho vai trabalhar a nosso favor. Então, é seguir o exemplo de Paulo, dar graças em tudo, entender que você está fazendo a sua parte. Que às vezes, cara, você dá um bom dia para um cacto, igual que você deu exemplo, e pode parecer que não aconteceu nada. Pode parecer que, nossa, o cara nem me deu bom dia de volta, mas você deu um bom dia, você fez a sua parte. Se você for continuar com persistência, fazer o seu melhor, vai chegar um momento que ele vai até te dar bom dia de volta. E as coisas vão mudando. Aí você olha só. É porque a gente é muito imediatista também. As coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Não vai ser instantâneo. A gente vai plantar algo aqui, vai semear e o trabalho regando essa semente, a gente vai colher em algum momento. E Então, outra, é muito isso. não, e realmente, é assim, tu me fez ter uma reflexão que realmente, assim, eu falei de cacto, mas não pensei com relação ao seguinte, apesar de pessoas que a gente considera que são espinhosas, né, a gente considera a pessoa espinhosa, né, mas dentro daquele cacto tem água também, né, então assim, é a gente saber como extrair a água sem se ferir e sem ferir o outro também, né? Porque a gente considera as outras pessoas como cactos pra gente, mas a gente também é cacto para as outras pessoas, né? E só as encarnações passadas explicam isso. A gente não tem como explicar o porquê. Às vezes a gente tá aqui no ambiente, eu não sei se tu já sentiu, mas eu já assisti várias vezes assim, às vezes a gente tem uma certa pessoa que aparece assim, eu nem conheço a pessoa, mas eu não gosto, assim, eu não quero estar perto dessa pessoa, sabe? Acontece muito, né? A gente sente quem é a pessoa, mesmo sem saber quem é realmente de verdade. Mas nossos espíritos se reconhecem, né? E a gente saber aplicar essa lei do amor para a gente poder extrair a água e doar a água também. Assim, a água que eu digo é o amor, né? Sim, e é igual você falou, tem. Eu acho que a vida é um grande reencontro de espíritos. Então você vai encontrar pessoas que você precisa encontrar, que não te trazem bons sentimentos, boas lembranças espirituais, vai encontrar pessoas que exatamente o oposto. Você vê a pessoa e, nossa, é como se vocês já tivessem se conhecido vidas atrás, às vezes foi isso mesmo. Uhum. Walter, eu tenho uma última pergunta aqui para te fazer. Aí você responde da maneira como você sentir à vontade, certo? É o seguinte: o que é que você aconselharia às pessoas que estão criando ainda coragem, né, para buscar um centro espírita ou para responder, para poder encontrar essas respostas, né, a essas questões de tipo, como é que eu vou saber lidar com isso que está acontecendo na minha vida, né? Como é que eu vou saber lidar com essas pessoas cactos para mim, né? Como é que eu vou poder saber lidar com essas dores e que a vida traz, né? Ou então as outras perguntas que essas pessoas ainda não conseguiram também encontrar, que não sejam uma dor, mas que façam-se a questão, né, de tentar entender. O que é que você poderia aconselhar a essas pessoas? Cara, eu vou utilizar aí, eu vou fazer um plágio, digamos assim, das palavras de Abigail, do livro Paulo Estevão. Leiam o livro Paulo Estevão, muito bom, que é basicamente ame, trabalhe, espere e perdoa. Então, no caso aí dessas pessoas, ame essas pessoas, porque se elas estão na sua vida, elas estão aí para exatamente te
melhorarem, elas estão te oferecendo a oportunidade única de se tornar uma pessoa melhor. Então ame essas pessoas, ame essa oportunidade, ame esse ambiente, porque foi criado por Deus. E trabalhe nele. Se esforce, coloque com vontade, com afinco, tente entender, semeie a bondade, faça o melhor que você pode fazer e espere que tudo tem suas estações. Não é aquela espera cega de cruzar os braços e não fazer nada. Não, é uma espera com fé. Tipo quando. Eu acho que o melhor exemplo de espera com fé é quando Jesus está no barco dormindo enquanto tem uma tempestade ao redor na Bíblia. Ele tem fé que vai chegar ao porto. Então espere, mas continue trabalhando, fazendo sua parte, que você vai chegar no porto. E depois perdoe. Cada um está lutando aqui uma luta que é pessoal, que é única, e a gente nunca sabe o que o outro está sofrendo. E às vezes a pessoa, o espinho não é pessoal, ela não quis te machucar pessoalmente, às vezes ela está passando por momentos difíceis, que você também vai passar. E às vezes o espinho é porque você chegou muito perto do cacto sem a delicadeza de saber cuidar desse cacto. Às vezes esses espinhos foi você que criou em outra vida, então perdoe. É basicamente isso. E acima de tudo, você está buscando coragem, cara, por alguém que buscou muito, eu não desejo ninguém a passar pelo que eu tive que passar para de fato pisar. Então, não se julgue, se ame, vá o mais cedo possível. Aceite as oportunidades que Deus vai te colocar. Não, vai na primeira, não deixa chegar na 15ª. Porque a cada vez que vai passando, a dor e o sofrimento eles vão aumentando. Mas eu entendo se às vezes você precisar chegar na 15ª. E é isso aí. Vocês que estão assistindo aqui a gente, que acompanharam até o final aqui, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui conosco. Deixem seus comentários para a gente trazer mais reflexões, a gente responde as perguntas. Também tragam as suas reflexões para a gente refletir aqui também junto com vocês. Muito obrigado ao Walter por estar aqui, ter aceitado o convite, ter compartilhado tanto conhecimento que me ajudou. Eu espero que estejam ajudando vocês também trazer a reflexão nessa nossa vida, que é única, né? Como o Walter falou, é única e a gente tem que aproveitar, tem que abraçar, não fugir, né, desses espinhos, apesar de, por vezes, são inevitáveis, mas a gente tem que realmente abraçar essa encarnação, porque não é todo mundo que consegue. Tem muita gente esperando para reencarnar. Não é todo mundo que consegue vir no momento que quer, certo? Muito obrigado mais uma vez, Walter, por você ter aceitado nosso convite. Vai vir mais convites. Se prepare já, viu? Já vou logo falando. E vocês que estão assistindo a gente, se inscreva no nosso canal, ative o sino, deixe o seu like, se possível, por favor. A gente agradece para a gente saber que está tudo indo jóia aqui no nosso canal. E se não tiver também, deixe nos comentários, fale para a gente o que é que você está achando disso, né? E o que é que a gente pode melhorar, sempre trazendo construtivo, né? Informações construtivas para a gente. E a gente também vai trazer tudo na medida do possível. Então, boa noite, Walter, bom dia e até a próxima. Muito obrigado, viu? E isso, Arthur, muito obrigado, boa noite, bom dia e espero que eu tenha ajudado aí de alguma maneira. Muito obrigado mesmo pelo convite. E podem vir outros, podem vir outros. Foi maravilhoso, muito obrigado mesmo. E vai vir mais. Até mais, gente. Até a próxima. Até a próxima, galera.